Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores vereadores, como já aqui foi dito pelo meu colega Miguel Coelho, o licenciamento zero implementado pelo Simplex em 2011 foi uma medida com muitos méritos, uma medida que a nível nacional beneficiou e ajudou muitos concelhos do país, ajudou Lisboa também, mas falhou em muitos aspectos na cidade de Lisboa, em particular em algumas zonas da nossa cidade. Os autarcas do PS têm repetidamente alertado para o impacto negativo que esta lei tem, que também tem impactos positivos, mas nós temos alertado para os impactos negativos que esta lei tem, em particular no centro histórico da cidade. Sendo uma lei nacional e perante os impactos nefastos, cabe à Câmara criar também mecanismos municipais para conseguir controlar e minimizar esses impactos. Por essa razão é que surgiram no passado vários planos de urbanização específicos para o núcleo histórico da cidade, nomeadamente Bica, Bairro Alto, Madragoa, Alfama e Encosta do Castelo, em 2014. Em 2016 surgiu o regulamento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público e de prestação de serviços no Concelho de Lisboa. Em 2015 o Governo decidiu simplificar ainda mais, portanto no caminho de simplificação fomos sempre progredindo com os benefícios, mas também com os efeitos negativos, portanto alargou-se ainda mais o licenciamento zero a mais atividades económicas, o que teve impactos negativos na nossa cidade. Porém, esta alteração em 2015 teve, a nosso ver, um ponto bastante positivo na medida em que atribuiu aos municípios a competência de fiscalização, conforme está no artigo 25º da Lei de 2015. E, portanto, a nosso ver, essa alteração foi muito positiva, uma vez que são os municípios que, dada a sua proximidade, podem mais facilmente fiscalizar se o compromisso de honra assumido pelo comerciante é de facto verídico. Porém, é aqui também que reside um grande problema, uma enorme ausência de fiscalização da responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa está a ter consequências graves e até dramáticas para a população de alguns dos nossos bairros históricos. Gerir uma cidade passa por uma gestão cuidadosa, cotidiana e determinada a encontrar pontos de equilíbrio entre vários interesses, várias atividades, várias pulsões que fazem da nossa cidade uma realidade viva e pujante, mas não pode passar por sacrificar a qualidade de vida dos nossos residentes, não pode passar por uma atitude típica de avestruz, de escondermos a cabeça debaixo da areia, ignorando os problemas. E esta tem sido, e temos que dizê-lo aqui neste debate, não há como disfarçá-lo, uma atitude da Câmara Municipal de Lisboa, que não tem exercido devidamente a competência de fiscalização que lhe foi atribuída pela alteração que existiu na lei em 2015. A consequência desta inação tem sido dramática. Assistimos a sucessivos atropelos aos planos de urbanização do núcleo histórico, com a abertura descontrolada de estabelecimentos de bebidas e de diversão noturna, com custos evidentes para a qualidade de vida de quem reside nessas zonas. Tem sido recorrente ver estabelecimentos que declaram na comunicação prévia que fazem à Câmara que vão ser uma casa de chá, uma gelataria ou uma lavandaria, para depois serem afinal bares e estabelecimentos de bebidas. Nos últimos anos são dezenas a abrirem e a Câmara Municipal não tem efetivamente atuado e mandado fechar estes estabelecimentos que, ao fim e ao cabo, não abrem com a atividade que declararam sobre compromisso de honra que iam abrir. Assistimos ainda à alteração de uso de muitas das frações que antes eram habitação, lojas de ferragens, tabacarias e que agora são bares e, mais uma vez, a fiscalização da Câmara, mesmo inúmeras queixas, é zero. Existe um regulamento dos horários de funcionamento de estabelecimentos, datado de 2016, como já aqui foi dito, um regulamento que estabelece limites aos horários, como o encerramento das lojas de conveniência às 22 horas, ou as lojas de souvenirs, latarias ou lavanderias self-service a encerrar às 24, mas também a obrigação de medidas contra o ruído gerado pelos estabelecimentos.
Há que encontrar efetivamente um equilíbrio entre o lazer e o direito ao descanso, entre a diversão e os direitos dos residentes. As potencialidades turísticas de algumas zonas da cidade são evidentes e ninguém quer atacá-las, mas isso não pode comprometer o direito ao descanso dos moradores. Parece-me também evidente que em matérias como estas, e tal como sucedeu com o alojamento local, há que definir zonas de intervenção prioritárias e há zonas da cidade que são altamente pressionadas e que merecem ação urgente. Uma das soluções passaria por incluir no plano diretor municipal a alteração dos mecanismos legais existentes que permitam interditar atividades económicas em parte do território ou incentivar atividades ou reforçar a proteção de lojas com história, indicando que o caminho é salvaguardar a promoção da diversidade do comércio de proximidade. Mas, mais uma vez, aqui também não temos tido a devida atuação da Câmara, uma vez que o PDM existente já deveria ter sido alterado em 2002. Em 2023 foi aprovada pelo Governo a Estratégia Integrada de Segurança Urbana, em que uma das medidas é precisamente a revisão do licenciamento zero para estabelecimentos de diversão noturna. Os autarcas locais foram ouvidos em reuniões várias, nomeadamente nas conferências de segurança urbana realizadas em Coimbra, promovidas pelo Ministério da Administração Interna. Eu própria estive lá a partilhar a experiência de Silêncio Lisboa. na sala, por favor. Peço desculpa, Sra. Deputada. Agradeço silêncio na sala. Portanto, falava da estratégia de segurança urbana, uma medida muito importante que foi implementada pelo Governo em 2023, em que os autarcas foram ouvidos, em que foram e decorreram as conferências de segurança urbana em Coimbra, em que tiveram lá autarcas de Lisboa, vários autarcas de Lisboa, eu própria também estive lá e de facto nós vimos refletida nessa estratégia muitas das reivindicações que fazíamos há muitos anos. O programa Noite Mais Segura, Fábio Guerra, é o nome, para quem não se recorda, Fábio Guerra foi o agente que foi morto há precisamente 4 anos atrás, na zona da 24 de Julho. Portanto, este programa está inserido nesta estratégia e indica ainda outras medidas importantes para a cidade de Lisboa e que, a par com a limitação do licenciamento zero, melhoraria a vida de todos os lisboetas. Dou aqui só o exemplo de 2 dessas medidas: fiscalização rigorosa das normas de venda de bebidas na rua e da venda de álcool a menores, e uma intervenção musculada na área da iluminação pública, com reparação das centenas de luminárias avariadas e aumento da sua intensidade em algumas zonas, reforçando o sentimento de segurança. Estas são medidas essenciais e urgentes, porém, embora aprovada em outubro de 2023 e a carecer de alterações legislativas para a sua implementação efetiva, 1 ano se passou e nada aconteceu. Claro que neste período houve uma mudança de governo que possivelmente justifica o facto de não se ter voltado a mexer nessa estratégia. Agora, tendo a Câmara conhecimento desta estratégia, estranho que com o agravar dos problemas, principalmente durante a noite, não tenha pressionado o Governo para acelerar a implementação desta estratégia. Portanto, o PS concorda com a moção apresentada, mas alerta para a responsabilidade da Câmara e para as competências que tem e que não está a exercer para resolver o problema.